Você sabia que hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro? Pois é, a data, além de homenagear grandes obras da literatura brasileira, também é um lembrete para o papel importante dos livros em todas as fases das nossas vidas. Sobre esse assunto, a nossa equipe bateu um papo com Yasmin Mendes, escritora e idealizadora da Feira de Literatura de Campina Grande, a FLIC. Hoje, dia 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. E essa data que é tão importante para nós precisa ser lembrada sempre, o Dia Mundial do Livro. E é por isso que a gente conversa agora com Yasmin Mendes, que é idealizadora da FLIC, a Feira Literária de Campina Grande. E Yasmin, como é importante a gente lembrar que a leitura faz parte do nosso dia a dia desde muito tempo atrás, não é? Com certeza. O Dia do Livro, na verdade, é todos os dias, mas é importante quando a gente tem essas datas comemorativas para que a gente possa ter a desculpa de trazer as pessoas para mais próximas do livro e da leitura. Essa data, por exemplo, dia 23 de abril, por que exatamente 23 de abril? Então, existem alguns dias comemorativos em relação a livro, leitura, literatura. Essa especificamente, antigamente era na verdade no dia 5 de abril, se eu não me engano, ali no começo de abril, que era o aniversário de nascimento de Cervantes. E depois, com a morte dele, trocaram para a data de falecimento de Miguel de Cervantes, esse importante autor. E até hoje a gente comemora, no dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro. A leitura faz parte da nossa construção como ser humano, como cidadão, não é? Com certeza. A gente, através da leitura, consegue viajar para lugares que a gente nunca foi pessoalmente, compreender o que as pessoas pensam sem que nunca tenhamos conversado com elas, entender realidades que a gente nunca viveu. Isso nos torna, assim, pessoas mais empáticas e pessoas mais interessantes, mais interessadas. Então, a leitura, ela tem vários benefícios e é por isso que a gente tem que pensar nela desde o início da vida das pessoas. Eu trabalho com crianças e a gente está sempre relembrando a elas o quanto é importante estar junto aos livros, conhecer as histórias, conhecer a literatura. Esse aqui, espaço onde a gente está, a Biblioteca da Escola Municipal Epitácio Pessoa, é um dos espaços que a gente vem sempre para que as crianças possam ter esse contato mais próximo com livros e possam, assim, se tornarem cada vez mais leitores e leitoras. Esse contato com a literatura na primeira infância é extremamente importante. Eu, por exemplo, guardo memórias de quando era criança, quando lia histórias, e isso fica até hoje, né? Você observa isso nas crianças hoje ainda? Absolutamente. Os livros, eles são encantadores, né? Com tão pouco, às vezes, é só papel, mas quando esse livro se abre, a criança consegue ver, como eu falei, um mundo inteiro. E a gente percebe isso, eu tenho cenas muito bonitas de crianças que deitam nos tatames, de crianças que compartilham leituras. Então, de vez em quando, uma criança pega um livro e pergunta a outra: eu posso ler para você? Então, isso é possível porque o livro, ele é um objeto. Um livro fechado, ele está ali sozinho, não acontece nada. Mas quando o leitor vai até ele, quando a criança vai até ele, aí toda a história se conta, aí é quando a magia acontece. Yasmin, que dica você daria para os pais, para que eles incentivem os filhos em casa também, não apenas na escola? Bom, a primeira dica, e talvez a mais difícil para alguns pais, é que o exemplo é a coisa mais importante. Então, é importante que os filhos vejam os pais lendo os seus próprios livros, que os pais leiam para as crianças. Aqui em Campina, a gente tem algumas iniciativas de leitura, tem clubes de leitura, tem espaços de leitura, bibliotecas, livrarias. É importante que esses espaços eles sejam apreciados enquanto família. Nós temos eventos como a Feira Literária de Campina Grande. Agora, no início desse mês, nós comemoramos o Dia Mundial do Livro, fizemos uma comemoração antecipada lá na APAI, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, a FLIC busca sempre levar a leitura, a literatura para vários espaços e aí conhecer, não só a FLIC, mas todos esses clubes que eu falei, todos esses espaços são importantes para que as crianças não vejam a leitura como obrigação, mas como parte do cotidiano e como possibilidade de fruição, de lazer, de entretenimento.
É inegável que a gente não observe que hoje existe um grande desafio e que é competir com telas, né? Por exemplo, né? Na educação acaba sendo um pouco difícil também. E de que forma a gente pode continuar incentivando essa leitura, mesmo que não seja num papel, mas que seja de uma forma digital? Como vocês veem essa evolução da leitura? Então, as telas, a tecnologia, ela tem dois lados, né, muito fortes. Então, a gente tem todas as possibilidades e a gente tem todos os desafios. Em relação à leitura, não é diferente. Então, muitas vezes as pessoas dizem, porque com o computador, com o celular, ninguém mais lê. Não é assim que funciona também, óbvio. Existem os desafios e a gente tem que estar sempre compreendendo como conseguir separar a nossa vida do online, né? Porque parece que hoje em dia nós estamos sempre on, nunca estamos off. Mas, por outro lado, eu gosto de pensar nas possibilidades da tecnologia em relação à leitura, como você mesmo falou. Então, a tecnologia, às vezes, é aliada daquelas pessoas que não têm condições de comprar um livro físico. A gente sabe que o livro ainda é um objeto que poucas pessoas têm acesso, é algo caro, né? A gente tem, obviamente, os sebos, que a gente consegue comprar de uma forma mais acessível, mas em geral é um artigo caro, então a tecnologia também pode servir de aliada para que a gente tenha acesso a muitos livros, acesso a textos de pessoas que não conseguiram ainda publicar os seus livros. Então eu gosto de pensar, acho que eu sou, como Ariano Suassuna diz, né, uma realista esperançosa. Então eu gosto de pensar que a gente pode ter a tecnologia como aliada e que esse acesso pode fazer com que a gente tenha mais leitores ao invés de menos. E a gente fica, então, com esse bate-papo super proveitoso e reforça também o nosso incentivo para a leitura, não só nesse dia, mas ao longo de todo o ano. Tiago Marques, para a Rede ITA. Bom demais.